Através da história, temos tido pessoas que têm desafiado a realidade e ousado a imaginar o mundo como este poderia ser. To the moon and to the planets beyond. I have a dream today. Entre os grandes líderes com visão da história da humanidade, houve uma figura que nos ensinou a sonhar com um mundo Dom Quixote, como gostaríamos que fosse. Grandes livros. É uma das mais resistentes e ridículas imagens de nossa literatura, um alienado atacando moinhos. Mesmo que não tenha lido a história, você vai reconhecê-lo. É Dom Quixote de La Mancha, um idealista visionário querendo endireitar o que está errado no mundo. Sua história é como uma coleção de peças em que cada aventura é mais bizarra que a outra. Em suas viagens por La Mancha, Dom Quixote encontrou centenas de pessoas que riram de sua inocência e escarneceram de seu idealismo, tentando curar sua loucura. Em algumas situações, Dom Quixote mais parecia estar numa comédia maluca. É um dos livros mais engraçados. Dom Quixote emerge da história como uma pessoa digna dos 400 anos de tributo através dos temas de imaginação e idealismo da história. Don Quixote is a man who lives solely on the power of his dreams, on the power of his imagination. He is capable of seeing a giant where there is only a windmill. He is capable of seeing an army where there is only a flock of sheep. The instruction from Don Quixote is repeated everywhere in your life, over and over, with Don Quixote, who didn't realize he was saying it, but was heard by people like me as saying, well, look, try for great achievement. Keep your eyes upward. If we were asked by someone from another world what the meaning of life is, you could just hand them Don Quixote and say, that's my defense of human life. That's what it's about. Foi no começo do século XVII que o povo começou a ouvir as histórias do fidalgo espanhol da aldeia La Mancha. Alonso Quijano so buried himself in his books that he spent the nights reading from twilight till daybreak and the days from dawn till dark. Y le golpeó en la cabeza. Os pide un don. Adoró los orinales. ¡Al rey! Perdió su lanza. And so, from little sleep and much reading, his brain dried up and he lost his wits. Os livros que fizeram esse pobre homem enlouquecer foram histórias românticas de coragem e amor, como A Lenda do Rei Arthur. It is really in the same type of fictional world as the novels in the grocery store, the Harlequin romances. These are novels about people who are superior to us and live in a world that's superior to ours and whose fortunes are worked out in heroic conflicts and resistance and perseverance and all of that. This is the kind of embodiment that Don Quixote wants to live out. Não podendo mais identificar a realidade, Alonso Quijano entra em seu mundo literário e se torna um cavaleiro andante como em seus livros de bravura. Siglos pasarán para que salves de tus grandes hazañas y victorias.
Grande tu hazaña, Don Quixote. Don Quixote wants to imitate the heroes of the books of chivalry, which were all the rage in Spain and in Europe at the time. And they told these fantastic tales of great heroes who would do battle against ferocious adversaries, monsters, witches, in order to save young maidens and to succor the poor and the needy. So Don Quixote goes out in order to recreate the books he has read. He wants to be one of these heroes. Oh, Sancho, mi fiel escudero. Compartamos las viandas. Equipado com uma armadura, o velho fidalgo descarta sua identidade e se autodenomina Dom Quixote de La Mancha. Queremos descrever essa transformação ambiciosa como quixotesca elevada, mas com ideais inadequados. Os nova-iorquinos que leram as aventuras de Dom, quando crianças, são chamados quixotescos por causa de seus esforços. Mário Cuomo, o ex-governador de Nova York, e Kurt Sliwa, fundador do grupo anticrime Anjos da Guarda, imaginam o que pensaríamos se víssemos Dom Quixote cavalgar pela Wall Street. Nowadays, Don Quixote in street terminology would be considered fat mad. That means good mad, titched, bugged, but moving in the right direction, as opposed to a Charlie Manson or a Stalin or a Hitler who were bugged and titched, but moved in the wrong direction. It's very much like some really bad movies you've seen in your own lifetime here. You know, somebody thinks he's Superman, and he gets a uniform, and he becomes a kind of secret hero, and does all kinds of absurd things until at the end of the story it's realized that he's Charlie Jones from around the corner. People swept away by romances. That's what Cervantes was trying to tell people. Querendo obter todos os direitos à sua fidalguia, Dom Quixote decide ter uma dama. Afinal, o rei Arthur tinha Guinevere. Como ele não era um verdadeiro romântico, decide inventar Dulcinea, que valeria suas bravuras. Para Dulcinea, ele dedica sua busca. As our brand new adventurer jogged along, he kept talking to himself, saying, "Oh, Princess Dulcinea, remember this your loyally dutiful heart, which has suffered so much for your love." And being thus totally preoccupied, he rose so slowly that the sun might have melted his brains, if he had any. Qualquer cavaleiro numa busca precisa de um escudeiro. Com a promessa de riqueza das pilhagens de suas batalhas, Dom Quixote convence um simplório da aldeia a acompanhá-lo. Sancho Panza, um camponês perspicaz, é o oposto de seu mestre. The squire was sort of like the great balancer. He was sort of like the voice of reason, you know, average, everyday kind of guy saying, boy, this guy is a little bit of a loony-kazoonie, but I'm going to see if I could ride with him, because who knows where his chariot may take us. Sancho Panza pode ser a voz da razão em comparação a um louco vestido de cavaleiro. Mas isso não o faz totalmente razoável. They both have really comparable desires. Sancho wants to be governor of an island, which is not any more reasonable than Don Quixote's desire to be a knight-errant. He's too old, he's too poor, the circumstances are not right, and Sancho in the same regard. They both share this enthusiasm for something which is entirely outside the realm of possibility. Depois de dedicar sua vida a Dulcinea e proteger seu amigo, Dom Quixote inicia suas andanças na batalha contra a injustiça. Esse par de ardilosos viajantes era a criação do mal conhecido herói de guerra, Miguel Cervantes. A história desse cavaleiro, Dom Quixote de La Mancha, tem sido um best-seller por quase 4 séculos. O livro, na verdade são 2 livros, foram escritos com 1 década de diferença, mas atualmente é publicado em 1 volume. One of the interesting points about the novel is how
important it seems to be for people to find out what this novel means. There's a great difference of opinion among people, and they argue about it with a depth of emotion that leads us to wonder why it's so important. Algumas pessoas leem Dom Quixote pelo seu humor burlesco. Outros dizem que é a Bíblia da humanidade. Por séculos, nossas mentes analisam a obra-prima de Cervantes. O ganhador do Prêmio Nobel, William Faulkner, lia Dom Quixote uma vez por ano. Freud estudou espanhol para ler a obra no original, deixando dúvidas sobre se a sua teoria de psicanálise teria sido inspirada pelo livro de Cervantes. O grande escritor russo Dostoiévski disse que Dom Quixote foi uma das duas mais lindas figuras da história. A outra era Jesus Cristo. O romancista mexicano Carlos Fuentes leu Dom Quixote quando tinha 13 anos. 2 anos depois, aos 15, ele ganhou seu primeiro prêmio como escritor com o capítulo ilustrado das Aventuras do Dom. Tem sido sua paixão. It's a perpetual obsession. I read the book every year at Easter. It is my Easter reading. It has been so since I can remember. I can't live without it. It's part of my life. If I don't read Don Quixote once a year, then I'm not going to be able to write, or to breathe, or to make love, or to think even. All my emotions are somehow caught up in the magic of this book. Embora seu humor pareça juvenil, Dom Quixote não foi escrito por um descuidado. Miguel de Cervantes atraiu por quase 60 anos heroísmos e derrotas em sua própria vida para criar em sua obra-prima temas e personagens complexas. Ele nasceu no ano de 1547 e passou a maior parte de sua vida viajando com seu pai pela zona rural da Espanha. Viagens que alguns acreditam inspiraram a criação de seu louco cavaleiro. Apesar de ter pouca instrução, Cervantes tinha um brilhante intelecto e espírito de um idealista. Sua grande confiança em Deus e no país o levou a abandonar uma promissora carreira literária em favor do serviço militar. Em 1571, Cervantes juntou-se aos outros 28 mil soldados cristãos que viajaram para o sul defendendo sua fé contra o perigo dos turcos muçulmanos. Historiadores chamaram de a Batalha do Lepanto, o dia D do século XVI. Embora com febre, Cervantes reuniu as forças e guiou a tropa contra a galera dos turcos. Os cristãos triunfaram e Cervantes foi o herói. Embora vitorioso em espírito, Cervantes sofreu 2 tiros no peito e mutilação na mão esquerda. No retorno à Espanha, o navio de Cervantes foi atacado por piratas que o sequestraram e o levaram para a Argélia. 4 vezes ele tentou escapar e só recebia torturas, pois se recusava a denunciar os cúmplices. Todas as vezes sua vida foi poupada e os captores esperavam que por um homem tão corajoso conseguiria um bom resgate. Depois de 5 anos e meio como escravo, a família de Cervantes acumulou o dinheiro para pagar seu resgate. Miguel foi para casa. Desejando recomeçar sua carreira literária, Cervantes deixou de servir ao seu país e apelou pela ajuda do rei. Cervantes returns home from captivity as a ransomed POW, and of course he comes home with the expectations that Spain would do something for him. Apesar de seu heroísmo militar, Cervantes foi rejeitado. We have to think of what it is like for any veteran who comes home to no benefits. We could think in terms of the Vietnam
veterans who expected a little more than they got. Cervantes was given absolutely nothing. Pobre e aleijado, Cervantes aceitou um trabalho inferior como coletor de impostos. Mas com uma mente mais propícia à fantasia que às finanças, ele foi preso por suas irregularidades no acerto de contas. Preso no país que serviu tão bem, Cervantes se desiludiu com a perspectiva de uma vida fracassada. Seu idealismo começou a ruir. Cervantes began life as an idealist, but Don Quixote was not written, of course, by an idealist. It's filled with dark irony. It's a book written in a great deal of pain. It is a book that's very funny also, and so the combination is strange that we would laugh and cry at the same time. Ao invés de escrever um conto sobre a linhagem e as falhas em sua vida, Cervantes decidiu enganar essa loucura de seu idealismo. E, para isso, ele precisava de um tolo. What could my sterile, half-educated wit give birth to, except the history of a sniveling child, withered, whining, its head stuffed with all kinds of thoughts no one else would even think of? Cervantes dá à sua ranhosa criança a armadura e o escudo para brincar. Mas o problema é, o mundo não quer brincar com ele. Cada vez que Don Quixote tenta se engajar em novas aventuras, ele termina mais como um palhaço do que um errante cavaleiro. This guy just appeared to be a real Fruit Loop trooper. This guy was definitely crazy. He was flipping the script as if rewriting in every chapter some new adventure, some new acid trip. Num memorável capítulo, Don Quixote prova sua bravura contra um exército invasor. This is the day, I tell you, when I will need to show as never before the courage of my arm, and the day on which I will work deeds to be written in the book of fame for all future ages. Each and every time that Don Quixote would get knocked on his tuchus, it was almost like the Three Stooges. It was almost like Fat and Skinny. I mean, it was hilarious sometimes, although always to recover and come back and try again. Whenever you see someone falling on his head, battling a windmill and cracking his head, you say how sad, you say how funny at the same time. We always laugh at people who slip on a banana peel, don't we? So there is this comedic aspect, which is very close, by the way, to the great buffoons of the silent films, to Harold Lloyd and to Buster Keaton and Chaplin and Laurel and Hardy. This kind of misadventure in which a normal man or a man of good intentions cannot cope with the realities of the everyday world and is constantly slipping, falling, and cracking his skull. Em 1904, a arte de fazer filmes deu ao povo francês um novo invento para rir dos absurdos do velho homem. We're all laughing at the same things in this book. It is astonishing that humor can translate over this distance in time and culture. These are 17th century Spaniards. There must be an extraordinary amount of common humanity here in order for us to laugh at these things. O livro de Cervantes era muito engraçado, porém não apresentava humor em todos os casos. A Espanha que Don Quixote retratou estava em tumulto. Era um dos países mais poderosos do mundo, mas dissipava suas riquezas em suas novas conquistas e as classes inferiores sofriam. Como a economia vacilava, a monarquia usava a religião para controlar essa nação em mudança.
Naquela época, na Europa, quando a Renascença deu um impulso às ideias dinâmicas de Da Vinci e Galileu, a Espanha se enterrou em doutrinas religiosas e começou a expurgar todos os que não se adaptassem às suas leis. Essa foi a época da Inquisição Espanhola. And it is in an atmosphere of extreme intolerance, of demands for political unity, for religious dogmatism, that Cervantes finally grows up and writes Don Quixote, which is precisely the opposite of what the monarchy was demanding at that time. Ao invés de fazer com que seu cavaleiro se aventurasse num mundo onde tudo seguia uma suprema verdade como um mandato católico, Cervantes jogou seu dom num mundo de contradições, de muitas crenças, línguas e classes, um mundo igual ao nosso. He finds an enormous difference between what he has read and the reality of the world. The reality of the world is full of injustice. It is full of poverty. It is full of people who have no respect for the values Don Quixote so cherishes. Porque a realidade desafia suas expectativas, Don Quixote simplesmente imagina um mundo nascido de seus livros de bravuras. Em todo o lugar que vai, vê as coisas como gostaria que fossem, não como são. Um cavaleiro não pode ficar numa humilde hospedaria. Assim sendo, Don Quixote imagina um castelo. Psiquiatras chamariam essa mudança de realidade de Don Quixote de mecanismo de luta. Nós chamamos isso de realidade porque essas coisas existem fora de nossa mente. Elas não mudam. São absolutas. Ou será que são? Talvez não vejamos hospedarias como castelos, mas alteramos o mundo para fazê-lo como gostaríamos que fosse. Para muitos, Don Quixote é uma figura heróica porque usa sua imaginação para ver o mundo, não como gostaria que fosse, mas como precisa que seja. Entre todas as peculiares aventuras de Don Quixote, existe um episódio que capturou nossa imaginação mais que os outros. Los gigantes. Sancho, he ahí los gigantes. Look there, Sancho Panza, and see those wild giants, with whom I intend to do battle and to kill each and all of them. Ataca, 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 Rocinante, ataca. Bajar, cobardes, cobardes. Caballeros con nivel y Dulcinea. Vides, cobardes, vides, cobardes. ¿Cuándo podremos dejar que nuestra niña vencida? Prometeo. Caballeros con nivel y Dulcinea. Por nivel y Dulcinea. Vides, cobardes, vides. Este caballero que se acomete. Bajad, cobardes, cobardes. Caballeros con nivel y Dulcinea. Vides, cobardes, vides, cobardes. Vides, cobardes, vides, cobardes, vides, cobardes. Naturalmente, as coisas não são como o nosso cavaleiro quer. Mas ele acaba machucado e surrado. Sua derrota não é o que lembramos de sua batalha com o moinho de vento. Através do tempo, o episódio tem se transformado num símbolo de nobreza e também de idealismo inatingível. É verdade que o fato de Don Quixote ser atacado pelo moinho é, no mínimo, pouco provável. Mas muitas pessoas ainda veem a sua persistência como inspiração. Mário Cuomo acredita que Don Quixote nos diz para buscarmos nossos sonhos,
mesmo que eles possam nos parecer impossíveis. I couldn't speak English until after I was 8 years of age. My mother and father were never educated a day in Italy or here. They were, some unkind person once said, illiterate in 2 languages. And I got to be governor of the state of New York with no friends, no money, not particularly bright either. By working hard, being lucky, being in the right place. There's no telling a guy like me that Don Quixote was crazy. Maybe he missed the windmill, maybe he needed a little more time. But if you don't try, you don't succeed. If you don't try grandly, you don't succeed grandly. If you don't try to get to be governor, you don't get to be governor. Como líder de uma nação construída no sonho de democracia, não é por acaso que Cuomo acha Don Quixote ícone americano. It is an accurate observation to say that the United States of America, from its very inception, was a Quixote-like dream. If you had said 300 years ago that you could form a nation out of motley crews of people from all over the world, you could form a nation for the first time, the power residing in the people and going upward instead of starting at the top and going downward, make it a democracy where everybody has a say, pretty much, and create the greatest economy, the greatest military force, and the greatest engine of opportunity in world history, they would have mocked you. And they did. And they did the founding fathers. So who are they? Except for a whole lot of Don Quixotes in funny hats and buckled shoes, tilting at windmills. And they won. Infelizmente, a maioria das pessoas não ganha sempre ou jamais ganha. Essa é a razão por que Don Quixote, mesmo sofrendo, continua tentando. E isso faz dele alguém com quem nos identificamos. It is about the capacity to recover yourself from the dust where you are falling, as Don Quixote falls many times, and renew the quest, not give up, and realize that life is not easy. If Columbus had settled for realism, he never would have set out on the voyage. If John Kennedy had settled for realism at the time he said, I want us to get to the moon, how many people in the world thought that was realistic at the time that John Kennedy said it? Ir para a Lua é uma coisa, mas existem outros empreendimentos neste mundo os quais precisam dos mesmos comprometimentos que para um voo improvável. Em 1980, Kurt Sliwa queria juntar um grupo de moleques e colocá-los no metrô de Nova York para lutar contra o crime. Well, let's face it, people at that point, when I first began to share that idea with them, thought that I should be bound in a straitjacket and put right away in Bellevue, Creedmoor, or Kings County, because they thought that I had gone Meshuggah, that I had lost it. And I believed that this could work. Quando foi criticado, Sliwa percebeu que aquele livro que ele lera quando criança poderia ser uma fonte de inspiração. Later on, as I got my hard knocks and ended up getting tossed on my tuchus, the image of Don Quixote obviously was one that, like a scarlet letter, was attached to me, because everyone was going, that's quixotic. What do you mean quixotic? You know, like Don Quixote, you're going up against the windmills. You'll never succeed against all these odds. And it was something that I could sort of lean on and say, now I understand. Now I understand the importance of this character. O primeiro livro de Don Quixote de La Mancha fez de Cervantes uma celebridade em todo o mundo. Porém, sua fama não o tirou da pobreza. Ele continuou a escrever peças e pequenas histórias para sobreviver. Porém, nada foi tão famoso como Don Quixote. Parece que o público realmente queria mais histórias sobre seu louco anacrônico. E o público conseguiu. Mas não por Cervantes. O segundo livro das aventuras de Don Quixote foi uma farsa. Publicado sob o pseudônimo de Adoneida, a falsificação degradou os caráteres. Sancho torna-se um bêbado e Don Quixote termina num hospício.
Vagarosamente, Cervantes trabalhou em suas novas aventuras, mas a falsificação o fez acelerar seu ritmo. Depois de uma década do original, Cervantes publicou a segunda parte, 3 meses depois do falsificado. Oh, Lord. Distinguished or even plebeian reader, how you must be eagerly awaiting this prologue, expecting me to take revenge on, laugh at, and spit in the face of whoever wrote that second Don Quixote. But the fact is, I'm not planning to give you any such satisfaction. Cervantes não precisou se vingar. Escreveu uma das melhores sequências de todos os tempos. A parte 2 é ainda divertida. Mas Cervantes colocou mais do que pancadaria e ferimentos para o seu cavaleiro louco. Uma técnica literária engenhosa chamada de história dentro da história mudou tudo para Don Quixote. It is the first novel, and this is absolutely unique, in which the protagonist knows that he is being written. Sancho goes to Don Quixote and says, you know, we are in a book. Everything that happens between us is known. Even our innermost thoughts are now available to the public. That is what before only God could know is now available to anyone who can pay the cover price of the book Don Quixote. Sabendo que sua reputação o precede, Don Quixote começa sua metamorfose. Coming back in the second part of that book, where people had already read about his exploits, he knew people were expecting him to behave in a certain manner. But now he had to tailor that, because he was still going to be Don Quixote, but not as wild, as exotic, as crazed, as possessed as he appeared to be in the beginning of the book. Só em saber que o povo estava lendo suas aventuras, fazia Don Quixote um cavaleiro errante mais responsável. Infelizmente para ele, a leitura não teve o mesmo efeito positivo que ele encontrou no segundo livro. Ao invés da inofensiva brincadeira do primeiro livro, os caráteres agora encorajavam Don Quixote nas suas desilusões para se divertirem. The defeats are much more painful. They're less physical, but they're more humiliating. They're more grinding. All this is designed. None of this is accidental. Cervantes has guided us painstakingly into this change of attitude. Um dos mais humilhantes episódios é quando Don Quixote é convidado a um castelo pelo Duque e Duquesa. O objetivo é rir da maluquice dele. They, you could say, are an idle aristocracy without genuine purpose. They have time, money, idleness, and no purpose in life. Durante 1950, a União Soviética Comunista fez um filme baseado na crueldade aristocrática em relação a Don Quixote. Старым благородным дураком, верующим в то, что на свете существует справедливость. I think this is a tragic turning point in the novel, because up till then, Don Quixote could have believed that the most humble wayside inns were great palaces, and that the humblest of servant girls were princesses and duchesses. Now the dukes offer him his dreams in reality. There is a real palace, there is a real nobility, there are dukes, there are chamberlains, there is all the wealth in the world, and Don Quixote can no longer dream. What he has dreamed about is offered to him in reality. O Duque e a Duquesa encenaram um logro para convencer Sancho de que ele era governador de uma ilha. А вы смеетесь, значит, рады мне. Когда губернатор сидит на осле, это весело. А вот когда осла сажают в губернаторы, то уже не повеселит. The humor you extract from the cruel jokes in part 2 has rather a kind of dark and grotesque air to it. You keep laughing, but with a kind of a question in your head.
O duque e a duquesa convenceram Dom Quixote que uma senhora da corte morreu devido ao seu amor por ele não ter sido correspondido. И в самом деле вообразили, что я умерла из-за вас, дом старый пень. Para encenar essas situações, o duque e a duquesa negam a Dom Quixote sua habilidade de viver pela sua própria imaginação. This is the moment when Don Quixote begins his decline. This is the saddest book ever written, Dostoevsky said, because it is the story of a disillusionment. Разрешите оставить замок, ваша светлость. Он сумасшедший. The tremendous thing about the dukes is that they destroy uncertainty. They establish reality once more. And it is an ugly reality. It is a reality made of meanness, hypocrisy, the cult of appearances, degradation of others, hatred for those who are not like you, ridicule for those who are different. It is like a microcosm of our present-day world, full of phobias, racism, xenophobia, anti-Semitism, anti-Arabism, anti-immigrant. All these things that make up the modern world, these dukes personify. Apesar da humilhação que Dom Quixote suporta no castelo, ele prossegue em novas aventuras, ainda dedicado à sua busca como um cavaleiro andante. But I know what it's like to be laughed at. I know what it's like to be made fun of. I know what it's like to be called a Looney Tune ready to be locked up in the loony bin. And it requires a lot of intestinal fortitude, a lot of chutzpah, a lot of, as we would say, onions, to be able to stand up and not get diverted because of that. And I think that's part of the lesson of Don Quixote. Livre da crueldade do duque e do deboche da duquesa, Dom Quixote reflete com suas palavras a própria vida de Cervantes. Don Quixote felt he was once again where he truly belonged. Renewing his quest for knightly adventure made his heart soar, and turning to Sancho, he declared, "Liberty, Sancho, is one of the most precious gifts heaven has bestowed upon man. For liberty, as for honor, one can rightfully risk one's life. And on the other hand, captivity is the worst evil that can befall man." Gostaríamos de acreditar que Dom Quixote cavalga em direção ao horizonte atrás de sua busca. Mas Cervantes não deu aos seus leitores esse final ao livro. Assim que saiu do Castelo Real, Dom Quixote encontra uma personagem determinada a destruir suas ilusões. Sansão Carrasco diz que seu objetivo benevolente é restaurar a sanidade a Dom Quixote. Para alcançar a cura, Sansão se finge de cavaleiro que desafia Dom Quixote a um duelo. Nosso frágil cavaleiro não é um desafio para o mais novo, forte e sadio cavaleiro da Lua Branca. Como vitorioso, o Cavaleiro da Lua Branca exige que Dom Quixote renuncie a Dulcinea como a mulher mais linda do mundo. Don Quixote says, will then thrust the lance home. Kill me, because I will never renounce her.
So he is literally prepared to die for this non-existent woman. He's being asked to give up the very core of himself, and that he is not prepared to do. He would rather die physically than forswear that most precious part of himself. Na derrota, Dom Quixote recusa renunciar à Dulcinea. Assim, o Cavaleiro da Lua Branca o força a retornar ao lar e desistir de ser um cavaleiro andante. Forçado a abandonar sua identidade, Dom Quixote desiste de sua loucura e mais uma vez torna-se o equilibrado fidalgo rural Alonso Quijana. This is a tragedy. Here's a high idealistic knight who hits the stone wall of an uncomprehending reality and whose mission eventually ends in disaster. And he's defeated. And everybody around him, his niece, the servants, the priest, the notary, everybody said, how wonderful, he has recovered his reason. No, it is very terrible. It is very dramatic to see Don Quixote lose his reason for being, which was to be Don Quixote de la Mancha, not Alonso Quijano. Perdido na sanidade imposta pelos que viviam a seu redor, Alonso Quijana morre. Ele simplesmente não pode viver sem seus sonhos. Cervantes trouxe o livro que começou como uma série de pequenas histórias para um ponto trágico. Depois de uma vida cheia de derrotas, a morte de Dom Quixote é o sinal de destruição final de seu espírito idealista. There is Don Quixote who goes back home and says, I am Alonso Quijano. I'm a poor hidalgo, a poor squire, I'm nothing more. But there's the other Don Quixote who goes forever living in the book, who will go forever battling windmills and attacking flocks of sheep. The demented knight, Don Quixote de la Mancha, the other personality in the persona, is indeed immortal and has escaped from the book into however many literatures, translations, imitations, however many borrowings, musical works, ballets. The spirit of Don Quixote does not die. Desde que a história foi publicada pela primeira vez, cada geração tem captado nova mensagem de Dom Quixote. Hoje, para muita gente, as tolas aventuras do cavaleiro têm se transformado em lição do poder da percepção e da importância da perseverança. I think that one of the things that is affecting us is the lack of quixotism in the world. Not going out into the fields of La Mancha to battle windmills, that the lesson of Don Quixote is a permanent lesson of what humanity can do in order to go beyond itself, in order to reach new goals. We as men and women and children have to constantly imagine, remake the world, and not be conformed by what the world offers. This is what Don Quixote is telling us. Let us doubt a happiness that is so prefabricated, so given to us as a child receives Gerber. Let us put it in doubt. Let us be a bit more like Don Quixote. Nunca saberemos se Cervantes planejou seu dom ser uma personagem tão inspirada. O que sabemos é que Cervantes, embora lutasse com a desilusão nos últimos anos, retornou para o idealismo de sua juventude. At the end of his life, Cervantes is still saying, I would rather have been at Lepanto and lost the use of my hand than be here today alive and well. I wouldn't have missed it for anything. Isso parece que o mesmo espírito que guiou Dom Quixote na sua busca também sustentou Cervantes por sua vida. No fim de sua obra-prima, o autor afirma a afinidade com sua criação. Don Quixote was born only for me, as I for him. He knew how to act, and I how to write. Only we two
are a unity. Menos de um ano após terminar a história do seu maluco cavaleiro, Miguel de Cervantes morreu como tinha vivido. Bem quisto, mas mal cuidado. Ele foi famoso por toda a Europa, mas sua família ainda não pôde financiar uma lápide para marcar seu túmulo. Cervantes nos contou que criou suas histórias em paródia aos livros de bravura. Mas não é a imagem dos velhos caindo do seu cavalo que nós escolhemos para imortalizar. I am more impressed by the idea of Don Quixote as aspiring grandly than interested in being instructed by his foolishness. So I hold on to the idea of Don Quixote, not maybe as Cervantes intended me to. Cervantes was trying to teach us all not to be swept away by romance. But I like the idea of Don Quixote, the great striver, the person who was willing to try to achieve grand things, even if they're a bit improbable. That's very important to this society. Após quase 4 séculos, o Cavaleiro da Triste Figura ainda nos faz questionar as coisas como são e sonhar com um mundo como gostaríamos que fosse.